Mas uma dúvida que eu tenho é quando a gente olha estilo de arbitragem, alguns árbitros no Brasil estão começando a deixar o jogo seguir um pouco mais. A O nova recomendação, Daronco ontem, a gente viu que tinha ali umas jogadas de choque que ele mandava seguir, não é a primeira vez. Mas sempre foi muito diferente ver o futebol brasileiro, assistir um jogo do Campeonato Brasileiro e um jogo de Libertadores, por exemplo. Eu não estou nem citando o jogo de Europa, porque a diferença é gritante mesmo. Mas sempre houve uma permissividade com relação mesmo às polêmicas faltinhas fora do Brasil, e aqui no Brasil sempre se apitou muito. Por que você acha que isso acontece? Será um mecanismo de defesa do árbitro para picar o jogo e tornar ele ser mais fácil de apitar? Enfim, se você querer aparecer mais, ser protagonista da partida, como que você faz essa leitura do porquê no Brasil sempre se marcou muito mais faltinha? Eu acho que nós temos vários pontos aí, né? Primeiro eu falo estilos de arbitragem mesmo. Você tem árbitros com estilos de arbitragem diferentes. Você tem árbitros que deixam o jogo seguir mais. Você tem árbitros que marcam todo o contato físico e param. E eu vejo isso até por uma questão maior de segurança do árbitro e não do jogo. Você tem um árbitro, e para mim o melhor árbitro é aquele que consegue fazer a leitura do jogo naquele momento. Por quê? Porque o jogo, você pode ter vários jogos dentro de um jogo. E você, dentro do seu estilo, tem que fazer a leitura do que o jogo tá pedindo. Uma vez eu fui fazer um jogo treino, gente. E aquele jogo treino que pegou fogo. E o árbitro deixando pau comer, pau torar. E eu olhava bandeirando, eu falava assim, não é possível. Chegou no intervalo, falei assim, você não tá vendo que é um jogo treino? E aonde tá chegando, daqui a pouco você vai ter que expulsar um aqui. Ah, mas o meu estilo de arbitragem é deixar o jogo correr. Mas calma. Dentro do seu estilo, você tem que fazer a leitura do que o jogo tá pedindo. Os caras estão entrando e fazendo falta. Você tem que saber diferenciar o que é contato de jogo e o que é contato faltoso. Claro. Então tinha gente que chegava no plano de trabalho, que existe o plano de trabalho que a arbitragem faz antes dos jogos e tal. E aí o árbitro falava assim, eu não marco qualquer faltinha. E eu não sou aquela pessoa muito calma, né? Muitas vezes. Então eu olhava e falava assim, parou, faltinha é falta. Faltinha você tem que marcar. Então, muda o seu vocabulário. Eu não marco qualquer contato físico. Eu vou analisar o que é um contato físico faltoso e marcar, e o que é contato físico de jogo que não gerou impacto, que eu posso deixar o jogo seguir, que pegou bola, entendeu? Então você tem que saber diferenciar isso. Mas muitas vezes nesse jogo amistoso que a gente foi fazer, nesse jogo treino, aconteceu de jogador sair sangrando, jogador sair machucado. Por quê? Porque o árbitro não conseguiu, aí ele falou, meu estilo é esse. Deixa rolar. E não conseguiu entender o que o jogo estava pedindo. E o jogo estava pedindo para ele marcar falta. E o jogo estava pedindo para ele parar mais o jogo que estava pegando fogo e ele tinha que controlar. E de repente, no mesmo jogo, você começa a marcar 2, 3 faltas, ou você aplica um cartão amarelo, você conseguiu controlar o jogo e aí você consegue soltar o jogo de novo. Sim. Então, essa é uma questão... Malícia, né? Exatamente, é leitura de jogo. Não é só um livro... Eu sempre falei, você não apita jogo, ou pelo menos não termina um jogo, se você vai com um livro de regras embaixo do braço. A arbitragem é muito além de um livro de regras. A dinâmica da arbitragem, a leitura que o árbitro tem que ter do jogo. E até dentro disso, eu falo que os árbitros que se diferenciam é aqueles que conseguem se adaptar ao jogo. E a gente vê isso, muitas vezes, no estilo dos árbitros aqui do Brasil, quando eles vão apitar uma Libertadores. Exato, muda completamente. Muda. E eu acho interessante porque, não todos, tá? Mas muitos deles entendem que aqui o jogo não vai aceitar aquele estilo, mas na Libertadores vai aceitar. E aí você tem uma cultura... a questão cultural. O que o futebol brasileiro aceita? O que os jogadores brasileiros aceitam aqui? Quando eles vão jogar Libertadores, eles aceitam coisa diferente? Aceitam. E eu falo até mais disso, que você falou, não vou nem citar a Europa. Mas eu acho interessante a gente falar, e a gente vai ver muito disso agora,
Porque você tem muitos brasileiros jogando fora. Aí, eles são convocados para a seleção brasileira. Lá, eles não reclamam, eles não falam nada. Eles são um anjo com a arbitragem, com os companheiros. Usam do fair play, que o fair play não é só você devolver uma bola de lateral. Sem dúvida. O fair play é você não dar uma entrada violenta no adversário. É você não reclamar com a arbitragem. Respeitar, Entendeu? né? É o jogo limpo. E aí lá eles usam de fair play. Aí eles chegam aqui, jogando pela seleção, numa Copa América, eles mudam. Eles mudam o jeito de dar uma entrada, eles mudam o jeito de falar com a arbitragem, eles fazem bolinho na arbitragem, coisa que a gente não vê eles fazendo lá. Então eu acho que entra muito uma questão cultural. E aí, para isso, você precisa de uma mudança geral. Quando esses árbitros começarem aqui no Brasil, a soltar mais o jogo, como a gente está vendo, e os jogadores começarem a entender que ele vai soltar o jogo e que não adianta reclamar, não adianta ficar no chão, jogadores pararem de simular, né? O cai-cai que a gente vê, a simulação, a cera, tudo isso muda. Então, eu acho que aí envolve o produto futebol, envolve árbitros mudarem atitudes, mas envolve jogadores mudarem atitudes, treinadores mudarem atitudes e até a própria imprensa e torcedores, entendeu? Eu ficava pé da vida quando eu tava num jogo e eu via jogador fazendo cera. Nossa. Eu ficava pé da vida. Falava, gente, isso não vai fazer diferença porque ele vai acrescer 5 minutos a mais depois. Só que olha o tempo que a gente tá perdendo aqui numa cera, num campo de jogo. Claro. Então, eu vejo uma mudança cultural que a gente tem que ter, mas que envolve todo mundo e não só o árbitro. E os árbitros diferenciados, é isso que eu falo. Na minha visão, ele consegue entender o jogo que ele tá apitando e o jeito que ele tem que agir conforme o jogo e o local.